Quero falar um pouquinho sobre como que nós podemos melhorar em termos de lermos, aprendermos, ensinarmos e pregarmos as histórias da Bíblia. É um exercício de humildade para todos nós, tá? Eu vou trazer aqui alguns erros comuns que nós cometemos. Nós, pastores, que estamos há anos pregando, muitas vezes a gente se vê fazendo essas coisas. Aqui eu me incluo nisso, tá? Isso aqui é para mim mesmo também, para eu melhor servir o povo de Deus. Às vezes, talvez tenhamos aqui vários professores de escola dominical, talvez tenhamos aqui pais que ensinam seus filhos e leem a Bíblia com seus filhos, e talvez você simplesmente seja uma pessoa que pega a Bíblia e lê para você mesmo, e talvez você esteja perdendo algumas nuances do que você poderia estar tendo por meio disso. Então, quero te chamar a, nesse primeiro momento, começarmos a considerar alguns erros comuns, e eu vou trazer vários exemplos para ficar mais claro, de como nós podemos tratar errado as histórias bíblicas, tá bom? Coragem. Primeiro erro, tratar a história como se fosse uma mera desculpa para achar a teologia da história. Como assim? Muitas e muitas vezes, pregadores, ao chegarem nas passagens narrativas, eles meio que tentam se livrar da história. Ué, como assim? Como é que é isso? É a ideia de que, tem a história aqui de José no Egito, ou a história aqui de Sansão e Dalila, ou a história aqui de Pedro, Tiago, João no barquinho, seja qual for a história, e a gente meio que a ignora, porque a gente quer encontrar qual que é a teologia, qual que é a verdade teológica ali contida, qual que é a doutrina ali contida. E veja, tem doutrina, não estou negando isso. Mas e muitas vezes nós queremos correr para isso como se a história fosse uma espécie de um embrulho do presente, e não o presente. Veio aqui uma teologia da soberania de Deus embrulhada em história de Pedro, Tiago e João no barquinho. A história mesmo não importa, o medo que eles passam, o que Jesus fala, o que Jesus responde, isso não importa tanto. O que importa é que é uma história sobre a soberania e o poder de Jesus. Ok, é verdade que é uma história sobre a soberania e o poder de Jesus e como ele se importa, mas é mais do que isso, é uma história. Muitas e muitas vezes a gente as abandona. Nós acabamos de ouvir a leitura do Salmo 78, e ela combina bem com Êxodo 13 e outras passagens que falam para a gente, Deuteronômio 6, que ensinam que nós devemos ensinar para os nossos filhos não somente a teologia sobre quem Deus é, mas as histórias dos grandes feitos, das maravilhas que o Senhor Deus fez por nós. Porém, tantas e tantas vezes a gente foge dessas coisas. Por exemplo, a história que eu mencionei de Jesus acalmando a tempestade, ela é cheia de tensões. Você lembra como ela acontece? Eles estão lá no barquinho, no mar da Galileia, e Jesus está fazendo o quê, crianças? Vocês lembram? Jesus está lá pilotando o barco, ele está lá no timão, não, melhor não usar essa palavra hoje. Ele está lá no volante, né? Vamos falar outra coisa. Ele está lá comandando o barco, e aí o que acontece? Não, ele não está, ele está fazendo o quê? Ele está dormindo. E a tempestade, aquela confusão. E os discípulos, que são homens acostumados a navegar, eles estão apavorados. Essa é a dica. Se o marinheiro está apavorado, fique também. Quando você está voando de avião e está uma turbulência, a dica é a seguinte: olha para o comissário de voo. Se ele está tranquilo, você pode ficar tranquilo. Agora, se o comissário estiver com a carinha apavorada, amigo, bota esse cinto e comece a orar, porque a coisa está feia. Mas os homens marinheiros estão apavorados. E a Bíblia usa alguns termos. O Marcos, por exemplo, ele é um ótimo contador de histórias. Marcos usa a mesma palavra 3 vezes. Ele fala sobre uma mega tempestade. O original é uma mega tempestade. E eles ficam com medo e eles estão lá. E Jesus, você não está preocupado que a gente vai morrer? Não te importa que pereçamos? O que Jesus faz? Acorda primeiro, né? E aí ele fala uma coisa para eles. O que ele fala? Ele questiona a fé deles e fala: vocês não entenderam ainda? E aí o que ele faz? É sensacional. Ele manda os ventos, as ondas, aquela agitação toda se calarem, certo? Uau! E qual que é o resultado disso? Você lembra do resultado disso? Os discípulos ficaram felizes e aliviados, é isso que aconteceu? Os discípulos ficaram com... Aí o Marcos, o autor, usa de novo a palavra mega. Antes eles tinham ficado com medo, agora eles ficaram com mega medo. Mas por que eles ficaram com mais medo depois do que antes? Faz sentido para você? Faz sentido para você? Se você pensar no que eles entenderam, ou acham que entenderam ali, faz. O que eles estavam começando a entender de verdade?
Porque veja, aquela história, aquele momento do livro de Marcos, eles já tinham visto Jesus expulsar demônios, já tinham visto Jesus curar pessoas. Jesus já tinha feito um monte de coisas sensacionais, mas coisas que eles tinham visto ou ouvido sobre profetas fazerem. Elias, por exemplo, fez coisas impressionantes. Eliseu curou pessoas. Havia histórias de demônios sendo vencidos e tal. Mas quando eles ouviam sobre histórias de os ventos serem controlados, o mar ser domado, quem que tinha feito isso antes? Só o Senhor, né? Então, ao olhar e ver, peraí, os ventos e o mar obedecem Jesus? Aí, imaginei eles olhando para Jesus assim, quem é você? E aí eles ficam com muito medo, porque o que você faz quando você se dá conta que o Senhor está no seu barquinho? Você fica meio apavorado mesmo. Perceba que é uma história muito interessante, cheia de tensão, das tensões diversas. Só que muitas vezes a gente vai ensinar essas histórias, a gente meio que deixa esses elementos todos que eu deixei para lá, e a gente só foca na teologia da coisa, que é a teologia de que há um Deus que se importa, e é verdade, Ele se importa com as nossas tempestades, por assim dizer. E Jesus é poderoso para resolver os problemas, também é verdade. Mas veja, se você ignorar a história e reduzi-la apenas à teologia que está ali contida, você perde muita coisa. Ou a história da rainha de Sabá visitando o rei Salomão se torna apenas uma ocasião para falarmos de missões, em vez de um drama internacional, de um Deus que age misteriosamente em alcançar as nações. O que eu quero resumir para você é que as lições não são separadas da história, elas têm que ser ensinadas juntas. A lição teológica que vem no contexto da história precisa ser ensinada via história. Não é para você se livrar da história e falar, o que importa é isso aqui, é que Jesus é poderoso. Também, mas é tudo isso juntos. Quando nós pregamos as histórias, nós temos de evitar armadilhas como essa. É muito comum, por exemplo, o pastor vai pregar, ou o professor vai ensinar, ele lê a história e praticamente não retorna a ela. Começa a falar sobre as tempestades da vida, começa a falar sobre os medos que a gente passa, começa a falar sobre um monte de coisa, mas não faz esse exercício simples que eu fiz aqui com você, de recontar a história, repassar a história, se assegurar de que todo mundo entendeu a história e assim por diante. Ele reduz a história a uma mera verdade teológica. Pense, por exemplo, na história de Sansão. Mencionei um pouquinho de Sansão ontem, como falei para vocês, escrevi um livro sobre ele, sobre os capítulos 13 a 18 de Juízes, uma parte interessantíssima da Escritura. A história de Sansão, ela traz alguns temas que a gente encontra em vários lugares da Bíblia. A dureza do coração de Sansão. Por exemplo, a gente tem história de dureza do coração em outros lugares, não tem? Claro que tem. A seriedade da concupiscência dos olhos, de deixar os olhos correrem soltos. A gente tem histórias disso também, em outros lugares tem também. Os resultados tristes de nos rebelarmos contra o Senhor. Temos histórias disso também? Temos, um monte. A mão forte do Senhor em libertar o seu povo. Temos histórias disso também. Ou seja, esses são temas teológicos que você encontra na história de Sansão. Então, se você for querer trazer apenas os temas e não os temas através da história, você vai trazer uma mensagem extremamente repetitiva com tantas outras que você já trouxe. É mais uma história sobre a mão forte de Deus nos libertando. Ok, é verdade. Mas por que essa história nos pega de um jeito diferente? Por que a história de Sansão derruba a gente e nos faz ficar confusos e nos deixa assim, o que está acontecendo, Senhor? Por que o Senhor vai usar esse maluco? O que, Senhor, que o Senhor quer fazer por meio de um homem tão esquisito, tão quebrado? Essa história em si nos marca. E você precisa, ao pregar as histórias de Sansão, ajudar o seu ouvinte não somente a entender a teologia do texto, mas a notar, por exemplo, as tensões que estão envolvidas do casamento dele com a Filisteia. Ele não podia se casar com uma mulher filisteia, mas ele vai. E tem uma confusão que acontece no casamento, você lembra dessa confusão? Uma aposta maluca que ele se mete lá. Você precisa notar a surpresa que o texto traz para você, quando você vê que os irmãos de Judá, ao invés de se juntarem a Sansão para lutar contra os filisteus, eles preferem entregá-lo. Isso deve causar no leitor, e por consequência no ouvinte da mensagem, uma surpresa. Como assim eles vão entregá-lo? O que está acontecendo? E ao mesmo tempo ficarmos impressionados com os feitos poderosos de Deus sobre isso tudo. Isso é uma abordagem mais literária.
Uma abordagem que trata o texto não apenas como um veículo para proposições teológicas abstratas. Um escritor que escreve muito sobre esse assunto se chama Leland Ryken. Ele diz assim: a abordagem literária de um texto bíblico fornece o melhor antídoto possível para uma tendência quase universal dos graduados do seminário de traduzir textos bíblicos em uma série de proposições teológicas abstratas. Pregadores com formação teológica não veem essa tendência como um problema. Por quê? Porque amam o discurso teológico. Esse é o ponto. A gente até fala, tem uma expressão que os seminaristas às vezes não ficam meio chateados com a gente, mas a gente usa assim mesmo. Sermão de seminarista. Já ouviu essa expressão? O que é um sermão de seminarista? Desculpa, queridos, eu já fui seminarista também, já fiz os meus sermões de seminarista. Basicamente é uma tentativa de encaixar tudo que é doutrina numa única mensagem. E só as doutrinas. Em vez de entender que as doutrinas são ensinadas via histórias, e não o contrário. Você tem que lidar com a história. Você tem que percorrer o caminho da história antes de chegar na doutrina. Falar sobre a divindade de Cristo e o seu poder lá no barquinho fica muito mais poderoso e faz muito mais sentido se nós tivermos juntos percorrido o trajeto de tudo que a gente percorreu juntos. Se você corre daquilo, deixa a história para lá e simplesmente vamos falar do poder de Jesus, olha, Ele é Deus Criador, Ele comanda os céus e a terra, você perde alguma coisa. Nós precisamos pedir e ajudar os nossos ouvintes a habitarem nas histórias, a mostrar como que essas histórias antigas se recuperam ou são revistas hoje em dia. Hã? Como assim, pastor? Vamos lá, vamos ficar mais claro. Vamos voltar para Sansão, mais uma dele. Você lembra que em certa ocasião ele lutou contra um leão e venceu, né? Só lutar é uma coisa, lutar e vencer é outra. O que ele estava indo fazer mesmo? Você já leram a Bíblia? Não, eu sei. Fica fácil, né? Eu escolhi a que eu conheço bem, né, pastor? Escolhe aí uma que você não conhece bem para você ver. Essa eu conheço bem mesmo. Ele estava indo lá para ver esse negócio de casamento com a mulher filisteia. No caminho ele encontra um leão, luta com o leão, vence o leão morre, fica lá o corpo do leão. Uma coisa corriqueira na vida de um homem fortão, né? Uma coisa normal assim. Ele já está quebrando alguns votos dele que ele não podia quebrar, tem coisas ruins acontecendo, nada disso está certo. Ele não podia estar indo se casar com a filisteia, ele não devia estar tocando no cadáver do leão, ele tinha um voto de nazireu, uma longa história que ele não podia fazer isso. Quando ele está voltando de lá, ele resolve dar aquela checada no leão. Para quê, né? Tá bom, vai lá. Vamos ver se o corpo do leão está lá ainda. Aí chega, está aquela carcaça, né? Já tem algum tempo, não está bonito de ver, né? Sei lá, as peles soltando, um cheiro estranho. Aí o que ele chega e que ele vê? De alguma maneira se estabeleceu uma colmeia na carcaça do leão. E aí o que esse maluco pensa? Porque quem pensa nisso, né? Oba, mel! Você pegaria mel de um cadáver, de um bicho que tu vê na rua aí? Um bicho atropelado na estrada, aí você para ir checar se não tem um melzinho lá dentro, alguma coisa assim. Esse é Sansão. Sansão, ele é marcado por isso. Os olhos dele veem, ele gosta, ele quer, ele pega. E foi assim com a mulher filisteia, foi assim com Dalila, foi assim com o mel, foi assim. Esse é um sistema recorrente no coração desse homem. Seus olhos veem, a concupiscência dos olhos, o desejo dos olhos. Ele deseja, ele vai, ele pega. Ele não está nem aí para as consequências. Ele está quebrando todos os votos dele de nazireu para fazer essas coisas. Agora, como é que eu traduzo essa experiência para os meus ouvintes contemporâneos? Muitos pastores simplesmente vão passar batido por isso, ou no máximo conta essa história como, olha que coisa estranha, vamos falar de nós agora. Mas espera, tem uma conexão aí. Ok, meus ouvintes contemporâneos dificilmente vão enfrentar leões nas ruas de Maringá. Tem leão por aí? Algum de vocês já enfrentou? Lá em Brasília tem lobo-guará. Não na rua, assim, na mata. Mas também não é leão, né? É lobo. E é um lobo-guará, não é um lobão, assim, um lobinho meio. Enfim. Mas se você, pregador, professor, nota esse padrão na vida de Sansão, você nota algumas coisas. Como eu falei, isso é um tema na história dele. O homem que enxerga o que quer até que os seus olhos lhe sejam tirados. Ele enxerga, ele deseja, ele pega. O que Deus faz com ele quando ele é capturado? Seus olhos são furados, são vazados pelos filisteus. E, curiosamente, quando isso acontece, finalmente ele enxerga. Não mais com os olhos de carne, mas com os olhos da fé. Então veja que tem um tema lindíssimo aí percorrendo toda a história.
Aquele que caía por causa dos seus olhos, perde os seus olhos e finalmente, como quase que no Amazing Grace a música, né? Antes eu era cego, mas agora eu vejo. Agora ele enxerga, agora ele vê. Talvez a gente possa reduzir essa situação ao seu esqueleto e transpô-la ou recolocá-la, então, com uma carne diferente para os nossos contemporâneos. Talvez você possa, o pregador contemporâneo, poderia colocar mais ou menos assim para o seu público. Eu sei que você não costuma pegar mel de cadáver de leão por aí. Porém, talvez você esteja seguindo o mesmo padrão de vida de Sansão. Você simplesmente não consegue negar a si mesmo aquilo que os seus olhos desejam. Sejam corpos quentes e atraentes, e você ignora o que Deus diz sobre sexo, se deitando com quem não é o seu cônjuge. Ou talvez seja a comida, comendo sem parar e sem controle. Ou talvez o seu cartão de crédito esteja em farrapos por sua incapacidade de se negar a comprar as coisas que você vê no shopping ou na internet. Aquelas viagens deslumbrantes que os seus amigos fazem e postam no Instagram, os seus olhos gostam tanto que você não mede esforços e nem consequências. E até mesmo a vontade revelada de Deus vai ficando em segundo plano, porque os seus olhos já foram encantados. O que você, como Sansão, tem buscado, sem levar em conta a lei do Senhor? Percebe? Isso não é alegorizar o mel, tá? Não é isso. Nós não estamos buscando aqui um sentido oculto para o mel. Estamos apenas reconhecendo que Sansão e o tipo de inclinação que derrubou esse homem tantas vezes, existe em nós também. João alerta sobre a concupiscência dos olhos, não alerta na sua primeira epístola? Esse é um problema de todos nós. Aquilo em que os nossos olhos habitam e não deveriam habitar, podem servir para nos puxar para longe da palavra de Deus. E perceba, ao fazermos isso, a gente está levando aí sim os nossos ouvintes para a teologia da história de uma forma experiencial, que passa pela experiência da vida cristã. E não apenas ignorando a história para falar da teologia dela. Porque às vezes a gente olha a teologia, ela nem faz muito sentido se não for via história. O grande objetivo ali é esse. É mostrar o que a concupiscência dos olhos pode fazer. Então esse é um dos problemas que a gente nota, que eu tenho notado, e eu já sou culpado disso também. Deixar a história de lado, fingir que ela não importa muito, ou tratá-la como não importante, e simplesmente procurar ali qual que é o tesouro, qual que é a teologia, o que tem aqui, qual que é a lição, o que tem aqui. É mais do que isso. A história importa. Ela não é um embrulho do presente, ela é parte do presente. Esse é o primeiro erro. Segundo, ele é parecido, mas não é a mesma coisa. É o problema de nós não habitarmos detidamente na história. A gente até reconhece a importância da história, mas a gente deixa de lado. Muitas vezes, em geral, isso acontece quando o pregador ou o professor acha que a história já é muito conhecida. A história de Pedro traindo Jesus, isso todo mundo conhece. Eu vou só falar de outras coisas aqui. A história de Judas traindo Jesus, já conhece também. Ou a multiplicação dos pães e peixes, vocês conhecem essa, né? Acho que não vou pregar essa não. Você já conhece, você sabe, né? Pão, multiplica, tá? E a gente trata as histórias como se elas fossem, de novo, um empecilho para a coisa em si. Ontem eu expliquei para vocês que as crianças amam ouvir as histórias de novo, não amam crianças. E eu sei que não só vocês crianças, mas vários adultos aqui, sei que tem uns filmes aí até ruinzinhos que você assistiu várias vezes, não tem? Mas você gosta tanto daquele filme, ele mexe com o seu coração. Não tem nenhum problema em você revisitar e retraçar as histórias boas. Fugir da história é um problema comum e geralmente não intencional. Muitas vezes o pregador, para pregar para vocês, ele passou muitas horas preparando um sermão. Talvez os irmãos não tenham noção de quantas horas o seu pastor passou preparando aquela mensagem. Foram muitas. Você achou que ele, na hora do período de cântico, estava lá anotando umas coisas e pensando no que ia falar para vocês? Eu espero que não. Eu acho que não. Foi muito mais do que isso. Ele orou, ele leu, ele pensou, talvez ele tenha lido livros, talvez ele tenha buscado comentários, talvez ele tenha ficado em dúvida e consultado um colega. Foram muitas horas ali pensando num sermão para trazer para vocês no domingo. Muitas horas de trabalho, de suor, de oração e tudo que vem com isso. Mas às vezes nós pregadores, a gente se esquece que justamente por isso a gente está super familiarizado com a história. Mas quem acabou de sentar ali para ouvir, e eu só li uma vez a história, não pegou os detalhes. Você leu 10 vezes o texto. Você leu comentários sobre o texto.
Você passeou no texto, você nem aguenta mais essa história de certa forma. Mas o seu ouvinte não, ele acabou de ter o primeiro contato com isso. Mesmo os crentes antigos, talvez estejam encontrando a história pela primeira vez em muitos anos, ou pela primeira vez desde a infância, ou nas outras vezes não estavam prestando atenção. Acontece. Sabia que tem pessoas que ouvem o sermão sem prestar atenção? Acontece. Só lá em Brasília, nunca no Paraná. Aqui não acontece. Mas, além disso, lembre, na sua igreja tem pessoas novas, tem visitantes, tem descrentes, tem pessoas que não conhecem as histórias. Não tenha vergonha de recontá-la com calma, com paciência, passando as coisas, ajudando o seu ouvinte a acompanhar tudo o que está acontecendo. O pregador está encharcado da história, mas os ouvintes não. Imagina um pai contando, por exemplo, para sua filha sobre Star Wars. Ele vai contar sobre Luke Skywalker num pântano com o mestre Yoda. E ele vai tentar descrever. Pai, como que foi mesmo? Foi assim, filha, aquele baixinho maluco. Ele era fedorento, mas ele era muito sábio. E ele fazia isso, ele fazia aquilo. E conta a história de um jeito cheio de detalhes, as sensações e experiências que devem ser vividas antes que a história faça sentido. Paul Scott Wilson, no livro Pregar como Poesia, diz o seguinte: uma história bem contada cria uma experiência, dirige os sentidos, deixa os personagens falarem. Nisso reside a beleza da história. Ela envolve os ouvintes e os introduz às pessoas reais que realmente podem falar por meio das palavras do pregador. E dirige não apenas a mente, mas todo o corpo e as emoções. Como é isso? Se nós tivermos feito a nossa lição de casa de preparação corretamente, você vai ter checado as conexões bíblicas, a meta-história, a cristocentricidade, aspectos culturais relevantes para a interpretação, um monte de outras coisas, e a gente vai trazer para vocês algo como uma experiência de uma visita guiada. Tem um livro muito interessante de uma autora chamada Alexandra Horowitz. Eu gosto muito desse livro, ele se chama On Looking, sobre observar. Essa autora fez um negócio sensacional. Ela mora em Manhattan, lá em Nova York. E ela sempre andava pelo quarteirão dela ali, onde ela mora, no quadro onde ela mora, aquela região. E um dia, passeando com o seu cachorro, ela notou que o seu cachorro se interessava por coisas que ela não se interessava. Vocês sabem, quem tem cachorro sabe como é, né? Isso aqui tu tá cheirando aí, Lulu, vamos? Vamos, Sunny. Eu tenho 3, né? A Sunny, a Millie e a Flor. E elas param para cheirar coisas que eu fico assim: o que vocês estão cheirando aí? Tem um bicho morto? O que é isso? Mas aquilo interessa tremendamente as minhas cachorras. E aí meio que deu um estalo nela de, puxa vida, porque os cachorros têm o olfato muito mais desenvolvido do que nós, e têm a audição muito mais sensível do que nós, eles estão cheirando, ouvindo e percebendo coisas que eu não percebo. Guarda essa ideia. Mas não são só as crianças, não só os cachorros, as crianças também. Quando ela passeava pela mesma rua com o seu filhinho criança, seu filhinho se fascinava com coisas que ela nem notava mais. O que as crianças tendem a notar, crianças pequenas? Formas, cores. Você já notou que tem uma idade que as crianças ficam assim: triângulo, bola? Porque eles estão aprendendo as formas geométricas e parece que eles só enxergam isso. Filho, é mesmo, é um triângulo. Ali, um triângulo assim, outro... É mesmo, 2 triângulos. Aquilo ali, bola. Ou cores, vermelho, vermelho. Você nota quanta coisa vermelha tem. Mas não é só isso, as crianças têm um olhar deslumbrado para algumas coisas que para nós se tornaram comuns. A criança vê uma borboleta, ela fica louca. Fala assim: que é isso? Imagina a criança, a primeira vez que ela vê uma borboleta, isso é uma flor que voa, o que está acontecendo? Ela não tem categorias mentais para lidar com aquele negócio que está acontecendo ali. E você fala: vamos, filho, estamos atrasados para o dentista, você está lá só preocupado com o horário. E a criança deslumbrada vendo aquilo. E a Alexandra, o que ela faz no seu livro é fazer esse mesmo passeio com seu cachorro, com seu filho e com vários especialistas. Ela faz esse passeio com um especialista em tipografia. Tipografia é o estudo dos tipos, das fontes usadas em cartaz. E esse tipógrafo vai mostrando para ela a história da cidade por meio dos cartazes das lojas, dos letreiros, das fontes das lojas. Olha aqui, essas lojas aqui, elas estão usando um tipo de coisa que se usava muito nas décadas de 70, então mostra que esse negócio está aqui provavelmente desde essa época. Isso aqui, nessa época, se usava assim. Ela faz o passeio com um geólogo, que ajuda a anotar as formações geológicas ali na cidade. E como aquilo influenciou, como a cidade cresceu, para onde ela cresceu, como ela não cresceu, as limitações naturais do terreno. Ela faz o mesmo passeio com um zoólogo, que ajuda a anotar evidências de insetos, ninhos,
marcas de pássaros ou de outros animais que foram passando, e assim por diante. Ela faz esse mesmo passeio com um arquiteto, que vai mostrando para ela os diferentes estilos e como que as coisas se desenvolveram, o urbanismo da cidade, a historiografia. Olha que interessante. O mesmo passeio, mas olhos especialistas te ajudando a ver o que você não tinha visto. É isso que nós pregadores devemos ser com as histórias bíblicas. Não só com as histórias, mas também. Olhos treinados para mostrar para os nossos ouvintes coisas que talvez eles não tenham notado. Sejam as conexões com outras passagens, sejam detalhes das línguas originais, sejam questões culturais que são muito distantes das nossas. A gente leva as pessoas num passeio guiado. Talvez alguns de vocês já tenham tido a oportunidade de fazer uma visita, sei lá, num museu no exterior, ou algo como o Coliseu em Roma, ou Sagrada Família em Barcelona e tal. E uma coisa é você entrar e ver e falar, achar bonito. Ah, que legal, que lindo aquilo lá. Outra coisa é você fazer uma visita guiada. O que o guia vai mostrar para você? Coisas que seus olhos veem, mas não percebem. Você não sabe que aquela pedra foi onde, 500 anos atrás, o rei não sei o quê, estava em pé ali, gritou não sei o quê, e assim por diante. Tem, claro, tem as placas que ajudam, muitas vezes, as coisinhas embaixo dos quadros e tal. Eu lembro quando eu entrei na Basílica de São Pedro, em Roma. Ano passado eu estive lá numa conferência e tal. Aí fui lá visitar, claro, a Basílica de São Pedro, a famosa e controversa, né, que Tetzel estava vendendo as indulgências para construí-la, né? Então tem uma história forte aí ligada com a gente. É interessante, você vai entrar na Basílica de São Pedro, no chão tem assim, um mosaico gigantesco com as chaves, porque Roma está dizendo assim que eles têm as chaves do reino. Assim, protestante tem que entrar lá recitando Romanos 1,16. O justo viverá por fé, o justo viverá por fé. Você tem que entrar assim, tá? Aviso para você. Se você for entrar, entra assim. Porque é impressionante. Aí você entra assim, você está olhando aquele negócio, que bonito isso aqui, quanto mármore, quanto isso, quanto aquilo, coisa gigantesca. Aí você vê um bolinho de pessoas ali assim, tirando foto de alguma coisa. Claro, você vai ver o que é o bolinho de pessoas, né? Tirando foto de alguma coisa. Ainda mais brasileiro, né? Que a gente tem essa curiosidade assim, de ver até acidente de carro, a gente para para ver tudo. Aí você chega lá no bolinho e você fala, já vi isso antes. Aí você lê assim, Pietà, Michelangelo, sei lá. É só uma das 2 esculturas mais famosas do planeta inteirinho. Agora faz sentido porque tem tanta gente tirando foto. Mas se eu não soubesse o que é aquilo, eu ia achar, uma estátua, ok, o que é isso? Olhos treinados veem coisas. Nós, ao ensinarmos as histórias bíblicas, temos que usar os nossos olhos treinados para mostrar para as pessoas as coisas, para mostrar para as pessoas os detalhes, para fazer essa visita guiada, esse passeio especial pela Escritura, de uma maneira que eles vejam as coisas. A gente, por exemplo, mencionei para vocês o exemplo de Ruth ontem, saindo da terra prometida com seu marido, e esse tipo de detalhe, a terra prometida, o que ela era, o que significa Belém. Aliás, eu nem mencionei isso ontem. A Bíblia começa contando que houve uma grande fome em Belém. E o significado de Belém, sabe qual é? Casa de pão, padaria. Imagina uma cidade que tem tanta comida que o apelido dela é padaria, Casa do Pão. Ou seja, houve fome na própria Casa do Pão. Você fala, o quê? A situação está feia, as maldições de Deuteronômio, aquelas coisas todas que nós falamos. Tá? Então, a ideia, queridos, é que ao trazermos as histórias bíblicas, a gente ajuda os nossos ouvintes a perceberem o que tem lá, em vez de corrermos dela, o primeiro problema, rumo a rapidamente tentarmos chegar na teologia. Isso faz com que o coração do ouvinte cresça em apreço pela palavra de Deus. Porque às vezes a gente trata essas histórias como se fossem apenas coisas estranhas e às vezes um tanto esquisitas lá do passado, e não a riqueza que a literatura bíblica nos dá. Tá? Então, pais, vocês estão lendo a Bíblia em casa com seus filhos, talvez vocês não percebam tudo isso, mas talvez vocês possam fazer com uma boa Bíblia de estudo, possa te ajudar nisso. Aqueles pequenos comentários, às vezes, ajudam a lançar luz. Aqueles comentários são como um guia no museu, te mostrando e te ajudando a ver algumas coisas, né? E assim por diante. Então, ao recontar a história ao longo do sermão, o pregador ou o professor dando aula, nós somos como um guia expert que está ajudando as pessoas a notarem as coisas que talvez passassem despercebidas. Não roube os seus ouvintes desse deleite.
Você passou horas e horas e horas durante a semana vendo essas coisas maravilhosas. Você não tem horas e horas e horas para expô-las. Você tem 40, 50 minutos, depende da igreja. Mas não roube o seu povo de ver e passear com você, pela maravilha disso. Uma das coisas que eu mais gosto lá em Brasília é levar a gente para conhecer a cidade. Levo no Memorial JK e conto umas histórias, umas lendas da cidade. Levo lá na catedral, levo na esplanada dos ministérios. Para mim é uma delícia me fazer de guia turístico. Eu acho que eu podia ser um bom guia turístico, eu gostaria disso. Se eu cansar desse negócio de pregação, me procurem por aí como guia turístico, tá bom? Mas nós somos isso. Nós mostramos às pessoas as maravilhas ao passearmos pela Escritura. Outro assunto, outro erro muito comum, tem muito a ver com aquele vídeo que nós vimos agora há pouco. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa na qual cada história, cada personagem, aponta para além de si, para alguém maior. A história de Adão e Eva não trata apenas do primeiro homem e mulher. Há um Adão melhor e verdadeiro, que passou no teste do jardim e cuja obediência é atribuída a nós. Há um Abel melhor e verdadeiro, assassinado sem ter culpa, cujo sangue clama não pela nossa condenação, mas por nossa absolvição. Há um Abraão melhor e verdadeiro, que atendeu ao chamado de Deus para deixar seu lar e todo o conforto, partindo ao vazio e ali criando um novo povo de Deus. Há um Isaac melhor e verdadeiro, filho da graça e da promessa que não foi apenas oferecido por seu pai sobre o monte, mas de fato sacrificado por todos nós. Há um Jacó melhor e verdadeiro, que lutou e recebeu o golpe do castigo que cabia a nós, a fim de que, como Jacó, só recebêssemos a ferida da graça, que nos desperta e nos disciplina. Há um José melhor e verdadeiro, que estando à direita do rei, perdoa aqueles que o traíram e o venderam, usando seu novo poder para salvá-los. Há um Moisés melhor e verdadeiro, que se põe no abismo entre o povo e o Senhor, mediando uma nova aliança. Há uma rocha de Meribá melhor e verdadeira, ferida pela vara da justiça de Deus, que agora nos dá água no deserto. Há um Jó melhor e verdadeiro, alguém que conhece o sofrimento injusto e que intercede e salva seus tolos amigos. Há um Davi melhor e verdadeiro, cuja vitória se torna a vitória de seu povo, ainda que eles mesmos não tenham levantado uma pedra sequer para conseguir isso. Há alguém melhor e verdadeiro que, como Esther, não arriscou apenas perder um palácio terreno, mas abriu mão do trono celestial. E não apenas arriscou sua vida, como a deu por completo para salvar seu povo. Há um Jonas melhor e verdadeiro, que foi lançado à tempestade a fim de que dela nós fôssemos resgatados. Há um Cordeiro da Páscoa melhor e verdadeiro, inocente, perfeito, que se deixou ser morto para que o anjo da morte não atentasse contra nós. Ele é o verdadeiro templo, o verdadeiro profeta, o verdadeiro sacerdote, o verdadeiro rei, o verdadeiro sacrifício, a verdadeira luz e o verdadeiro pão. A Bíblia não é uma série de histórias desconectadas. Ela é uma única narrativa que aponta para uma única pessoa: Jesus. Vocês viram o vídeo? Muito legal, né? O que aquele vídeo estava fazendo? Estava de uma maneira bem rápida, né? Talvez até rápida demais para se absorver, vale a pena se assistir depois. Aquele texto, o texto da narração é do Timothy Keller, um autor que escreve muito sobre pregação, um dos melhores livros, o melhor livro que existe em português sobre pregação, na minha opinião, é o dele, na editora Vida Nova. Se você quiser ler sobre o assunto, procure esse livro. E ele fala muito sobre essa ideia de como a gente sempre precisa relacionar as histórias bíblicas à grande história da redenção. Eu mencionei isso ontem de passagem e disse que trazeria mais disso hoje. Qual que é a ideia? A ideia é que este livro conta uma história somente. Uma história somente. A do mundo, a da criação, queda e redenção do mundo. O mundo que Deus criou, mas caiu em pecado, e a redenção sendo feita por Deus Filho encarnado, Jesus Cristo, salvando o seu povo. Essa é a história. Ela se divide em muitos pequenos capítulos, alguns que são obviamente ligados a ela. Quando você lê a história da crucificação, fica bem óbvio que ele é ligado a essa grande história. Outras nem tanto. Quando você lê, por exemplo, sobre Ruth indo com Noemi para ajudar, você fica, o que isso tem a ver?
Não sei se tem muito a ver, não. Tem a ver? Às vezes fica claro depois, quando você lê, por exemplo, lá na genealogia de Jesus em Mateus, você vê que essa mulher, Ruth, é uma antepassada de Jesus. Uau! Pois é, uma antepassada de Jesus. É a história de bisavó Rutinha, e como ela se tornou antepassada do próprio Salvador. E assim por diante. Então, há conexões e a gente tem que vê-las. É muito comum, quando a gente prega e quando a gente ensina, que a gente trate as histórias bíblicas apenas como exemplos. Veja, elas são exemplos. Não estou negando isso. Ontem a gente leu 1 Coríntios 10 e Paulo falou o quê? Essas histórias foram escritas para a nossa instrução. Então, assim, sim, você tem que olhar o povo fazendo bobagem no deserto, servindo lá bezerro de ouro, fazendo murmuração, e falar, Emílio, não é para você fazer assim, cara, olha o resultado. Então, sim, são exemplos positivos e negativos. Mas, se nós apenas mantivermos como meros exemplos, e não como exemplos de como, pela fé, eles fizeram o que fizeram, nós seremos o que a gente chama de moralistas. A gente vai estar esperando que as pessoas agradem a Deus pelas próprias forças. Quando você lê, por exemplo, a história de Daniel, e você fala para as pessoas assim, viu? Sejam que nem Daniel, para de se contaminar com Babilônia, vocês aí jovens na faculdade. Pode parar com isso. Vocês vão para a Universidade da Babilônia e ficam lá se contaminando. Parem. Se é só isso que você tem a dizer, você perdeu o principal. Você perdeu o principal. Porque Daniel e os outros só conseguiram se manter impolutos e não se contaminarem com as finas iguarias do rei. Por quê? Porque eles eram homens tão bons? Pela fé. Não pela força e obra deles, mas pela fé no Deus que salva, no Deus que havia prometido que um dia redimiria a humanidade por meio do descendente da mulher e tudo mais, todas essas promessas de salvação. E é por isso que você pode, de alguma maneira, replicar o bom comportamento de Daniel. Não porque você é bom ou ele é bom, mas porque a mesma fé e o mesmo Salvador estão disponíveis para você também. E você pode resultar nisso. E você tem que ver através disso. O pregador sempre precisa trazer isso. Muitas vezes nossas mensagens, elas soariam... Tem um teste bem interessante. Se a sua mensagem fosse bem recebida numa sinagoga, ela não é uma mensagem cristã. É um teste que alguns usam. E muitas das nossas mensagens seriam muito bem recebidas nas sinagogas, porque nem mencionam Jesus Cristo. Só falam de Moisés como um homem exemplar, ou Ruth como uma mulher exemplar, ou o que for. Não são mensagens cristãs, que falam do Evangelho, de que sem Cristo nada disso é possível, sem Ele nada podemos fazer. Veja, a Bíblia traz muitos exemplos. Mencionei ontem que Jesus menciona o exemplo negativo da mulher de Ló, traz o exemplo positivo da rainha de Sabá, menciona Elias e a viúva de Sarepta, Eliseu e Naamã. Tiago menciona outros tantos. Mas o moralismo é o problema de você se esquecer de que esses homens e mulheres fizeram essas coisas pela fé. Eles são os heróis da fé, não os heróis das boas obras. Mas o moralismo, ele reduz a história bíblica a uma liçãozinha. Você lembra quando você lia para as crianças, talvez você ainda leia, os contos da carochinha? Como o pessoal chama, as fábulas de Êxopo, os contos dos irmãos Grimm. Eles são muito interessantes, histórias bacanas que normalmente você consegue reduzi-las a uma lição de moral, certo? Por exemplo, a história da tartaruga e da lebre, lembra dessa? Como que é a história? Tem uma corrida, vamos apostar uma corrida, semana de Grande Prêmio Brasil, a tartaruga contra a lebre. E aí o que a tartaruga faz? Sai e vai firme. E a lebre? Dispara na frente, mas vai descansar, vai dormir um pouquinho, vai fazer aquilo, perde o caminho, perde a hora. Quem ganha a corrida? E qual é a lição da história? Algo como devagar se vai longe, ou é melhor usar o pouco que você tem com fidelidade do que, ou sei lá, grandes poderes, grandes responsabilidades, não sei, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Ou a história de João e Maria, lembra de João e Maria? Eles saem pela floresta, jogam pãozinho para não perder o caminho, aí tem a casa feita de doces, né? Só que quem que mora na casa? A bruxa. Qual que é a lição da história? O teu amor por doces vai ser o teu fim. Pelo menos meu entendimento é esse. Esse teu amor desenfreado por doces vai acabar custando a tua vida. É uma lição. Mas às vezes a gente quer reduzir a Bíblia a lições de moral.
A história de Daniel é: seja firme, Deus vai te amar. A história de Noé é, sei lá, você pega qual for a história e você a reduz a uma lição de moral, como se ela fosse um conto da carochinha e não um pedaço de uma história maior. Mas elas são sempre pedaços das histórias maiores, elas são microtrechos da redenção. E nós precisamos buscar ver isso. Nem sempre é fácil. Felizmente, hoje a gente está num ponto aqui no contexto eclesiástico brasileiro em que isso já é muito mais pacífico e mais tranquilo. Hoje em dia, vários dos pastores conhecem o material de gente como Brian Chappell, Pregação Cristocêntrica, Sidney Greidanos, o próprio Timothy Keller e tantos outros que têm ensinado isso já há um tempão, mas para muitos isso ainda era uma coisa meio estranha, a ideia de você sempre relacionar a Cristo. Não é apenas tipologia, para quem conhece a palavra, é mais do que isso, é entender como que a história se encaixa na grande história da redenção. E Jesus, certa vez, falou para 2 discípulos no caminho para Emaús algo muito importante. Lembra dessa história? Depois da ressurreição, Jesus estava indo para Emaús, uma cidade próxima ali a Jerusalém, e vão 2 discípulos tristonhos, e Jesus junta com eles e vai. Eles não reconhecem Jesus, é sensacional. E aí Jesus pergunta assim: por que vocês estão assim? E ele fala: não é possível, você não sabe o que aconteceu? Aquele que a gente achou que ia restaurar o reino, o profeta, morreu. Aí um ainda fala assim: estão dizendo que ele ressuscitou, mas sei lá, né? Um ainda fala assim, imagino Jesus segurando a risada assim, nessa hora, sabe? Aí Jesus começa a falar para eles, e Jesus fala para eles, a Bíblia descreve que Jesus fez, mas não tem a aula, mas fala que ele deu, que usando desde Moisés, passando pelos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, o que Jesus fez? Mostrou para eles que as escrituras do Antigo Testamento eram sobre ele. E nisso eles vão se dando conta, caem as escamas dos olhos, e eles ficam: uau, Jesus era ele. Mas perceba o que Jesus está fazendo. Ele está dizendo o seguinte: se você lê o Antigo Testamento sem entender que é acerca de Cristo, você está entendendo errado. Os únicos que entendem o Antigo Testamento corretamente são os cristãos. Os judeus que não creem não entendem o Antigo Testamento. Podem até ser especialistas nos detalhes, nas leis, não sei o quê, não entendem. Quem entende é quem, nos termos de Emaús, lê o Antigo Testamento e fala: olha Cristo aqui. Essas festas são acerca dele. Os sacrifícios são acerca dele. Os patriarcas apontavam para ele. Os heróis, os mediadores do pacto apontam para ele. Abraão, Noé, Moisés, Davi, os mediadores apontam para ele. Os salmos falam dele. As leis nos lembram que ele é o que vai cumprir a lei. Os reis, os profetas e os sacerdotes são prévias dele, o grande rei, profeta e sacerdote. E na linha do que nós vimos no vídeo, vários personagens, você pode fazer analogias diretas sobre o que eles fizeram e como Cristo fez melhor. Então, essa é a maneira correta de ler as histórias. E isso vai dar para a gente um novo entendimento. Tem um exemplo que o próprio Keller usa, que eu acho que ajuda a gente a ver bem. E de novo, se eu vou falar um negócio, eu vou contar o exemplo. Não fica magoado com o seu pastor, tá? Se você perceber assim: poxa, pastor, você ensinava assim para a gente, né, pastor? Não é para ir lá falar assim com o seu pastor, seja amável, tá? Todos nós andamos em lugares, em caminhos ruins já. A famosa história de Davi e Golias. Conhece essa história? Crianças conhecem? Tinha um gigante de que povo? Dos filisteus, sempre filisteus, né? E esse homem estava lá, tinha uma briga entre Israel e os filisteus. Tinha um gigante dos filisteus e tinha um gigante de Israel também, sabia? Vocês sabiam que tinha um gigante em Israel também? Não sabiam, crianças? Não era um gigante tão grandão quanto o dos filisteus, mas era um gigante. Sabe qual era o nome dele? Saul, o rei. A Bíblia diz que ele era uma cabeça maior do que todos os outros homens. Ou seja, todo mundo em Israel batia aqui nele. Não é tão grande quanto Golias, mas é grande. E a ideia, como aconteceu muitas vezes no mundo antigo, era assim: vamos disputar aqui, em vez de a gente lutar os 2 exércitos um contra o outro, a gente faz aqui, pega o campeão de vocês, o nosso campeão, a gente disputa aqui os campeões e pronto. Não é uma boa? Em vez de morrer, sei lá, milhares de pessoas, morreu eu aqui, né? E ele está lá, Golias, o nome dele, desafiando e zoando, fica lá zoando: não tem ninguém aí não, que venha lutar e tal. E Saul está bem quieto, né? Porque assim, podia ser ele aí lutar.
E outros homens do exército estão quietos. Por exemplo, tinha um cara que era um excelente guerreiro em Israel, excelente. A essa altura já tinha feito coisas incríveis, lutado batalhas maravilhosas, descritas em 1 Samuel. O nome dele, crianças, era Jonatas. Um dos melhores guerreiros que já existiu. Mas ele também estava com medo. Ele, inclusive, era filho de Saul. E aí a Bíblia nos conta que tinha um Jessé, um homem, tinha vários dos seus filhos lá no exército, e aí um dos filhos dele, que ia lá levar queijo, olha a situação, ia lá levar queijo para os irmãos, para não ficarem sem comida, né? Que provavelmente mamãe mandava, né? Leva queijo para os meninos e tal. Ele chega lá e vê aquela situação e fala assim, não é possível, ninguém vai fazer nada. E daqueles que a gente fala assim, menino, fica quieto. Ninguém vai fazer nada, fica aqui, olha o tamanho do cara, olha o tamanho do homem. Aí ele resolve ir para a batalha, aí eu estou resumindo a história, ele tenta vestir a armadura de Saul, mas não, é muito grande para ele, porque Saul também é um gigante. Ele fala, não consigo nem andar com esse negócio. Aí ele não consegue levar as armas e tal. Com que arma ele vai, crianças, vocês lembram? Ele vai com uma funda, que é tipo um estilingue, assim, na verdade é de girar, não é de puxar. Mas ele vai lá e o que ele faz? Ele dá uma pedrada na cabeça do gigante, o bicho cai, ele pega a espada do gigante, corta a cabeça dele, pega a cabeça assim. Esse pedaço não conta para vocês, crianças? Aí ele vai com a cabeça do gigante lá conversar com o rei. Imagina, entrando na sala do trono. Não sei se foi levando pelo cabelo assim, ou se foi debaixo do braço, o que vocês acham? Cara. Imagina aquele negócio escorrendo, assim, mistura de cérebro com sangue. Eita. Então, rei, está aqui, resolvi teu problema. Agora, quando a gente conta a história, muitas vezes a forma que nós lidamos com ela é meramente horizontal. A gente fecha nela e esquece que ela é parte de algo maior. Então, a gente muitas vezes se prega essa história da seguinte maneira. Nós somos como Davi, enfrentando os gigantes da vida. E aí, quais são os gigantes? Varia, depende do ânimo do pastor. É o gigante do medo, do desemprego, do divórcio, do câncer, seja qual for o gigante. E aí, na alegorização da coisa, vai mais ou menos assim. Pegue as pedras para enfrentar esse gigante. Quais são as pedras? Também depende da imaginação do pastor, mas pode ser a pedra da fé, a pedra da coragem, a pedra do esperança, sei lá, pedra da oração, seja qual for a pedra, e você vai vencer os gigantes da sua vida. Mas qual que é o problema dessa abordagem? O problema é que, na vida real, muitas vezes os gigantes não são derrotados, casamentos acabam, empregos são perdidos e câncer triunfa. E está cheio de ex-crente na cidade aí, dizendo que já foi crente, mas o pastor prometeu para ele que a esposa dele ia ser curada, e ela não foi. Então esse negócio de Jesus não é verdade, não. Está cheio de ex-crente na cidade aí, dizendo que os gigantes dele não foram derrotados coisa nenhuma. Perdeu o emprego, perdeu o filho, perdeu o que... Então, falso esse evangelho. Mas o evangelho da história de Davi e Golias não é que os meus gigantes serão derrotados. Porque se tem alguém que me representa nessa história, não é Davi. Se tem alguém que me representa nessa história, é um povo de Israel assustado e incapaz de fazer qualquer coisa contra o mal. E precisando que o ungido do Senhor se levante em meu favor. Aí parece mais com a boa notícia do evangelho, não parece? Porque a boa notícia do evangelho é justamente que o ungido do Senhor, o filho de Davi, veio para triunfar onde nenhum de nós seria capaz de triunfar. Então, sim, a história de Davi e Golias aponta para a gente, sim, dessa forma, na grande figura da redenção. Eu não sou Davi lutando contra gigantes, mas eu tenho o filho de Davi que luta por mim e que triunfa onde ele tem que triunfar. E não serão os triunfos que eu espero, mas os que ele quer. Esses ele vai ter. Nós somos o povo assustado, incapaz, olhando um para o outro, vai você, vai você, vai você. Todos nós inadequados, incapazes, impotentes para vencer o mal. Não importa as pedras que você pegue, você não é Davi. Mas ele é melhor que Davi. Vamos pedir ao Senhor por isso. Senhor, nós te louvamos por esse livro e suas histórias que apontam para ele. Nós te louvamos por Cristo, o Filho de Davi, e tudo que ele fez por nós. Nós te louvamos porque nele temos grande redenção. Louvado seja o teu nome, em Jesus. Amém.